sobre Auren ou AES, o que ele prefere? Eu acho que as duas estão num momento muito bom. A minha preferência é, cara, em relação à elétrica, eu acho que uma unanimidade, eu acredito que seja hoje Transmissão Paulista. São reloginhos, né? Sim. Só que é uma empresa que até agora, no ano, não pagou dividendo. Mas a presidente falou que vai dar um payout de 75%. Então você pega uma Taesa que você pagou, por exemplo, eu paguei R$15 em 2015, ela pagava, sei lá, R$1,60 de dividendo. Essa ação hoje tá, ano passado, para não falar hoje, pagou R$4,50 valendo R$40. Eu gostaria de saber suas preferências também, que é o setor elétrico. Seguradora é a empresa mais linda que tem no mundo. Talvez Quais empresas são suas preferências hoje no setor? Olha, eu gosto muito da BB Seguridade, mas exclusivamente falando em relação a preço. Porque a Porto Seguro, eu comprei a Porto Seguro lá em ano passado, mas quando ela caiu para R$16. Tá. Então, assim, você dá aquela porrada, infelizmente, hoje deve estar orbitando os R$30, R$28. Infelizmente, eu acho que é um preço que não é convidativo no final, né? A BB Seguridade, ao contrário, ela anunciou e pagou quase, acho que foi R$1,63 de dividendos, ela estava valendo R$30. Sempre pagou bem, né? Sempre pagou bom. O que eu não gosto muito das empresas seguradoras, né, das seguradoras, especificamente a BB Seguridade, é o pagamento ser semestral. Eu não gosto muito disso e eu também, a gente sempre fala para o iniciante estudar o que ele está trazendo para dentro de casa, né? Que empresa que ele está trazendo para a carteira. O fato dela pagar de 6 em 6 meses acaba me incomodando um pouco, mas mais pelo fato de você não ter um fluxo de caixa mais constante. Eu sempre gostei muito do Banco do Brasil em função justamente disso. A cada 2 meses está pingando um dinheiro na tua conta. Então, eu já passei por muitas crises. Eu passei pela crise de 2008, 2012, 2016, pandemia. E a coisa que eu mais gostava de ver era a recorrência do pagamento de dividendos, inclusive aluguel de ações. Aluguel de ações é uma coisa muito... o Barsi não gosta e ele tem razão no aspecto que ele fala. Ele fala que derruba o mercado, né? Eu gosto muito de aluguel de ações no setor bancário, por exemplo, que é um setor que eu tenho uma história com o setor bancário. Eu me considero já um banqueiro, sabe, André? Mas então, eu acabo olhando empresas desse setor porque esses setores são mais resilientes, o banco paga de forma bem constante dividendos. Eu tenho olhado, por exemplo, muito Santander. Santander, eu comprei há um tempo atrás Santander, foi a 7ª empresa da minha carteira, abri uma posição nela, uma posição boa. O valuation estava convidativo, né? Eu não acompanho Sim. muito o Santander. O Santander, assim, ele tá passando por um perrengue, a verdade é essa, né? Tá passando por um período bem conturbado em função das PDDs que ele tá fazendo, né? Em função dos empréstimos que ele fez, que não foram empréstimos Bradesco bons. também, né? Bradesco também tá passando por isso. Mas eu acredito, como sempre, André, eu sempre falo isso, as empresas são organismos vivos. Sim. Elas erraram, eu acredito que elas não vão errar de novo. Então você assiste, você acompanha as empresas e eles mesmos falam, né? Hoje o Santander acho que está com ROI de 10, 11%, e eles mesmos em entrevistas, em reuniões, eles mesmos falam que eles vão recuperar um ROI de 15 a 20%, como sempre foi o habitual. Uma coisa que eu gosto bastante no Banco Santander também é o fato dele ter poucas ações no mercado. Então o que você tem? Você tem vou falar em números mais ou menos aí, o que é o Santander? 7,5 bilhões de ações, das quais 90% está na mão dos espanhóis, outros 10, 9 e pouco por cento tá na mão da free float brasileiro, as pessoas compram, beleza. Então você tem assim poucas ações no mercado. Quando você tem digamos assim, um ataque especulativo, você aluga suas ações, além de você ter um dividendo muito favorável, na casa pelo menos de 6%, você tem também uma forma de você ganhar dinheiro através dos aluguéis de ações. Eu concordo inteiramente com o Barsi quando ele fala que o aluguel de ações é terrível. Ele tem razão, porque, cara, você não pode alugar uma casa e vender a casa que você tá. Exato. Eu acho isso maluquice. Mas é o que acontece no mercado. Então, se você pode usufruir disso, beleza. Eu alugo as minhas ações para ter uma quirelinha lá a mais, um fluxo de caixa, e eu contribuo para que as ações do Santander continuem caindo. Sim. Quanto mais elas caírem, mais você vai comprar mais. Exatamente, mais perto eu fico dos meus objetivos. E a tua preferência hoje no setor bancário? Hoje Eu sei que você gosta de Banco do Brasil também. Então, só não é o Banco do Brasil porque eu tô enfincado na memória de mercado dela aos 30. Eu não consegui vencer. Né? Eu gostaria de saber suas preferências também, que é o setor elétrico. Sim, sim. Quais são as suas preferências aí? O setor elétrico, eu acho assim, é o setor mais charmoso da história da Bolsa de Valores. Eu falo charmoso baseado na minha mãe, que quando bate o dia 10, ela me liga e fala: Fabinho, qual elétrica que eu compro? Então, assim, é um setor muito resiliente. No meio da pandemia, os próprios bancos foram impedidos de pagar mais do que 25% de payout,
E as elétricas bombando, né? Você tinha Taesa, Transmissão Paulista, Cemig, Alupar, Engie. Então, assim, é um setor que eu acho essencial para uma carteira previdenciária, tanto do amador quanto do profissional, quanto do cara que já vive de dividendos. Assim, a base de uma carteira, de uma boa carteira previdenciária, na minha visão, é banco e energia. E eu acredito cegamente que se você for um investidor, que você só tiver banco e energia, quando eu falo banco, é os bancos tradicionais, tá? Não são os digitais. Até que porque Você não gosta dos bancos não, eu digitais? não invisto em nenhum banco digital. Eu tenho Itaú também através da Itaúsa, né? Acredito que não esteja num momento tão bom agora, mas eu acho que os bancões, eles são monopólios, né? Então eles acabam tendo, sei lá, 84% do crédito nacional, isso acaba deixando eles numa posição muito forte em relação aos bancos digitais, né? Sim, Então, com certeza. mas assim, eu acho que tem espaço também para os bancos digitais, não desmerecendo esses bancos. Eu acho que tem espaço para eles foram desbravadores de uma certa forma, mas é muito difícil você ganhar essa competição com o É banco muito tradicional. dinheiro, né, cara? E cash is king, né? Quem tem dinheiro é rei. Se ele Exatamente. quiser, ele compra o vizinho. Então é muito difícil. Assim, sei lá, você pega o banco digital do Itaú, é o IT. O Itaú tem um banco digital. Tem. Eu ficaria mais tranquilo se o meu dinheiro ficasse no banco digital do Itaú do que num outro banco, né? Porque você tem o Itaú por trás. Eu acho que assim, o segmento de alta renda, o pessoal mais conservador, eu não vejo essa pessoa colocando dinheiro no banco digital, porque banco é fidúcia, né, André? Banco é fidúcia, você não vê as pessoas, pô, sei lá, colocando dinheiro num banco que não tem agência, por exemplo, né? Exato. Eu acho isso meio difícil, isso deixa o banco numa posição privilegiada. Agora, em relação às elétricas, que você me perguntou, eu sou meio clubista com as elétricas, sabe, André? Eu tenho a Taesa, que eu compro desde 2014. Cara, a Taesa é assim, todo mundo tá falando mal da Taesa. Essa é a parte boa. Eu sempre gosto de empresas que tá todo mundo falando mal de alguma forma. A Taesa, ela tá com uma dívida ela tá bem alavancada em termos de dívida, 3,7 mais ou menos. É uma empresa que não diminuiu seus dividendos nos últimos anos. Ela tem alguns projetos em construção que ela precisa entregar, então, em função disso, ela realmente está um pouco mais endividada. E tem algumas concessões que vão acabar em 2031, 2032, então isso deixa a galera um pouco apreensiva, um pouco receosa. Eu já vi esse filme em 2016, onde também, em 2018 vão acabar algumas concessões, vão ter um corte de 50% e tal. Acontece que as empresas já sabem disso quando elas ganham uma concessão. Então elas já sabem que elas têm 30 anos lá para construir e deixar essa empresa fazendo dinheiro, né? Deixar essas torres fazendo dinheiro, fazendo a manutenção delas. Eu tenho assim, eu sou um pouco clubista pelo fato de eu ter metas em números de ações da Taesa que eu não bati ainda. Talvez ela não fosse a empresa para quem... Na verdade, eu acho que enquanto a Taesa está pagando acima dos 6% de dividendos, isso aconteceu sempre. E é sempre. Nos últimos 10 anos, sempre, né? Exatamente. Eu acredito que seja um bom negócio para ser estudado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu sempre fui muito feliz com a Taesa. Então é difícil falar mal de uma Taesa. Mesmo caso da Transmissão Paulista, mesmo caso da Alupar. A Alupar talvez esteja numa posição um pouco mais privilegiada porque os investimentos já foram feitos. Em breve ela vai começar a recolher essa grana toda fruto dos investimentos que ela fez. Mas mesmo assim, eu acho que assim, o setor é tão bom que vale a pena você estudar as 3 empresas desse setor, que são as empresas que a gente chama de pure play, só fazem transmissão, basicamente. A Alupar, acho que não tem um pouquinho de geração também. Mas assim, você tem contratos de tão longuíssimo prazo que vale a pena. E o setor elétrico ainda, principalmente a parte de transmissão, precisa ser muito desenvolvido ainda. Então tem muita oportunidade pela frente. E eu também, se você for fazer um fluxo de caixa descontado, vamos pegar a Taesa, baseado nisso, pode não ser um bom negócio. Acontece que eu volto a falar sempre, André, as empresas são organismos vivos. A Taesa não tá lá parada falando, agora vamos morrer, esperar acabar em 2030 os contratos, em 2050 acaba outros, vamos esperar morrer. Não é isso que está acontecendo. Elas investem, vai ter próximos leilões, elas podem crescer, as empresas, não só a Taesa, podem crescer através de M&As, fusões, aquisições, compras de lotes. Então, assim, tem muita coisa que a empresa pode fazer para crescer. Então, eu apelo sempre ao passado dessas empresas para ter um norte de se eu devo comprar ou não, continuar comprando ou não. Você tem também a memória de mercado. Claro que ela já teve a R$15 em 2015. Aí você fica preso. Só que era uma outra empresa, era um outro momento. Aquela empresa já ganhou um monte de outros lotes, ela já tem um outro crescimento. Então, eu acredito que uma empresa que foi boa no passado, ela tende a continuar sendo muito boa no futuro. E isso passa muito assim pelas pessoas que estão gerindo essa empresa.
Então, assim, sempre foi uma empresa que teve uma disciplina de capital absurda. Os caras, você vai participar das reuniões, eu convido as pessoas a participar da reunião webcast da Taesa. Você vê os caras falando, eles falam, eles demonstram uma disciplina de capital, de alocação de capital fulminante, assim. Eu acho muito legal isso. Você vê os caras dando uma declaração, por exemplo, de que a gente não vai entrar em leilão para ganhar, para aparecer no jornal. A gente vai ganhar leilão de transmissão se fizer sentido para o acionista, se trouxer retorno para o acionista. E tá ótimo, é o que a gente espera de uma empresa que vai te dar um longo período de ganhos. Então, é a chamada empresa de viúva, são as chamadas empresas de viúva, né? Que eu gosto muito de ter em carteira, né? Agora, tem outras empresas, tem uma que eu tenho na carteira, por exemplo, que eu tô sofrendo um pouquinho, que é a AS Brasil. Tá. A AS Brasil já é uma geradora. Você adora essa empresa, Você adora, né? Também, eu também, porra, a gente gosta muito. A AS é uma belíssima empresa, começou como geradora Tietê lá atrás, em 2005, pagava dividendos absolutos. Aí você fala, pô, por que você compra essa ação se ela não tá pagando dividendo? Realmente é um caso que, para mim, acaba destoando um pouco, mas se você for parar, e eu paro para analisar os últimos 10 anos e o quanto que ela me pagou e gerou de dividendos nos últimos 10 anos. Então eu falo, pô, eu acho que essa empresa merece uma chance na minha carteira. Eu vou mantê-la porque eu acredito que ela vai ter um futuro muito melhor. Tá investindo em parques eólicos, uma energia limpa, renovável, só que não vai acontecer agora. É uma empresa que está investindo também para, no futuro, gerar resultados melhores, né? Isso não vai acontecer do dia para a noite, obviamente, só que eu não vou vender simplesmente uma ação porque parou de pagar dividendo por um ano. Talvez eu não compre mais essa ação, mas eu sempre tendo a deixar elas em carteira. Não vendo, assim... Você vende algo? Você costuma vender ação, Baroni? Não, nos últimos 7 anos eu não vendi nenhuma... 7 anos não, eu vendi a Vale, foi a última ação que eu vendi em 2016. Nós vamos falar de Vale ainda. Vamos. Mas a Taesa, ela é uma ação... Me arrependi, tá, André? Me arrependi. Se arrependeu. Agora a Taesa, ela é uma ação que é, digamos assim, unânime entre todos do AGF, Barsi, Luiz, Felipe, Jean. Sim, muito embora ela não seja a mais... assim, se você for perguntar hoje o que eles comprariam... e eu, até eu mesmo não compraria hoje a Taesa, por exemplo. Você acha que tá cara, Taesa? Eu acho que, assim, ela não tá cara, mas também não tá barata. Ela tá num preço justo, acredito Precisa melhorar o endividamento para dar uma resposta, eu acho. Mas acredito que vai melhorar. É o que eu te falei, os caras não estão pra brincadeira na Taesa. E é assim há muito tempo. Mas assim, eu acho que se for falar hoje, não é uma das melhores empresas para você comprar. Você tem empresas, acredito que em preços melhores. Eu falei do Banco do Brasil. Transmissão Paulista? Transmissão Paulista, a própria Alupar, talvez. A Alupar eu não investiguei muito mais, eu não entro muito a fundo na Alupar, até porque eu já tenho uma posição grande na Taesa, não pretendo abrir uma outra posição em transmissora, né? Mas você tem empresas, eu acho, que estão em condições melhores lá, mas... A pessoa que tá comprando Taesa vai fazer merda? Eu acredito que não, cara. Eu acho muito difícil. Vai garantir os dividendos. Pode andar de lado, mas vai garantir 10% em dividendos em média. Você sabe, André, cara, pro cara que tá começando, eu sempre falo pro cara que tá começando, né? Porque a maioria, no final do dia, é essa galera que a gente tem que ter uma preocupação. E, inclusive, o trabalho que vocês fazem aqui eu acho fantástico. Porque, além de dar voz pra esse povo, a gente acaba informando eles, né? Então, assim, essa galera, ela não consegue... principalmente quem está começando, manter uma ação por um ano, por exemplo. Eu tenho ações no meu portfólio que eu tenho desde 2004. Carrego desde que eu comecei, lá com 16 anos, primeira vez que eu falei com o Barsi na história e tal. Comprei e mantenho. Claro que eu vendi algumas, eu fui aprendendo, obviamente, né? Você vai errando e tal. Mas o que eu diria para as pessoas que estão em casa, que estão começando agora, cara, comprou uma empresa boa, que paga um monte de dividendo, tá no bom preço, mantenha essa empresa na carteira, cara. Porque os lucros, assim, eles acontecem ao longo dos anos, cara. Então você pega uma Taesa que você pagou, por exemplo, eu paguei R$15 em 2015, ela pagava, sei lá, R$1,60 de dividendo. Essa ação hoje tá, ano passado, para não falar hoje, pagou R$4,50 valendo R$40. E não é porque é uma baita nossa, olha que baita achado. Não, é uma empresa de viúva lá que foi fazendo o dever de casa. Pergunta pro Fabião sobre Auren ou AES, o que ele prefere? Eu acho que as duas estão num momento muito bom. A minha preferência é por AES, pelo fato de eu já ter desenvolvido um histórico com ela. Mas a Auren, ela já pagou acho que R$1,50 de dividendos, vai para pagar provavelmente R$1,50 até o final do ano de novo, em função de um processo que está em andamento. Não é recorrente esse R$1,50, mas assim, eu acho que é uma empresa que tem uma junção, né, com os ativos da Votorantim, a antiga CESP. Eu acho que é uma empresa muito próspera. O Barsi também tem comprado bastante. Tá num bom setor. Acho que paga um dividendo legal, razoável. Cara,
Se for entre uma e outra, pra mim, é a AES, né? Eu gosto abaixo dos R$10, mas mesmo assim eu prefiro pelo fato de eu já ter uma história, já ter desenvolvido. É a minha parte de geração de energia. Só que eu acho que você vai ter que ter um pouco mais de paciência com a AES, cara. Porque a AES ainda vai... para colher os frutos ainda vai, acho que mais um aninho, alguma coisa assim, para começar. O que para nós é um tempo tranquilo. Agora, pra pessoa que tá começando, talvez não seja interessante comprar uma AES agora. Entendi. Porque vai ficar um tempo sem receber uns dividendos. Esse um tempo, eu imagino que seja talvez um ano. Sim. Tá? Então, eu acho que... Mas eu acho que ambas as empresas têm um futuro brilhante pela frente, eu acredito nas duas. Rafael Arnold. Aliás, um abraço para você, Rafael. E a Klabin, você não acha que seja boa para investir? A Klabin é uma baita de uma empresa, uma excelente empresa, mas eu não tinha eu já tive posição na Klabin, né, há alguns anos atrás, acho que uns 7 anos atrás, alguma coisa assim, só que eu acabei especulando com ela, porque ela falhou em alguns momentos no quesito de dividendos, né? Mas foi um descasamento de caixa, né? É uma empresa redondíssima que paga dividendos trimestralmente. Acho que é uma puta empresa, pra falar a verdade, cara. Então, assim, vai fazer merdas comprar a Klabin? De jeito nenhum, uma puta empresa. Acho que é uma das maiores posições do Barça, inclusive. A família se sustenta em relação aos dividendos. Cara, o Jean e o Felipe tiveram em Telêmaco Borba lá pra visitar a Klabin, uma visita que eu acabei não podendo ir. Tá inclusive no nosso canal lá, foi sensacional a visita. Foi uma forma de deixar os acionistas mais próximos da empresa. Lembra aquela história que eu falei da pessoa comprar o tickerzinho e achar... Cara, por trás daquilo tem uma pancada de gente bem empregada, cara, imposto gerado pra caramba, pro governo, imóveis. Pô, a Klabin tem imóveis pra caramba. Você é louco, tem uma floresta, Tem cara. uma floresta, exatamente. Então, assim, é uma empresa que eu acho excelente pra você se associar, cara, excelente mesmo. Eu não vejo nada contra a Klabin, mas eu ainda não, assim, eu tenho um histórico em outras empresas que me fazem não comprar a Klabin, só isso. Entendi. Mas do contrário, eu acho que, puta, no preço certo é perfeito. Eu acho que ela paga mais de 6% de dividendo hoje. Tá num setor que é fora do best, né? Não é banco, não é energia, saneamento, seguro e tal, mas uma empresa que tem 125 anos de história, se eu não me engano. Controlada pela família, Controlada pela família, não exatamente. é institucional, vamos falar assim. Exatamente. Então, cara, eu acho uma puta empresa. Só tenho admiração pela Klabin e pelas pessoas que trabalham lá. Emerson Heleno, Sanepar está subindo o preço, hora de comprar antes que fique cara? Não, cara, a Sanepar, a última vez que eu vim aqui, eu falei com o Andrezão, inclusive, da Sanepar. Eu lembro, gente, acho que ela tava 3,30. 3,30 naquela época, exatamente. Subiu pra caramba, cara. Subiu. Cara, eu acho que o momento para comprar era aquele momento. Saneamento, cara, é um setor que exige muito capital, mas muito capital. Eu acho que tem um vetor de crescimento forte, mas eu esperaria momentos com um desconto um pouco maior para dar uma entrada nela, assim. Você acredita na privatização do Sanepar? Eu acho que a Sabesp tá bem encaminhada. Sabesp tá bem encaminhada. Cara, é muito difícil você investir baseado em um evento, tipo uma privatização. Só se tivesse informações, né? Exatamente, você tem informação me liga e fala, privilegiada. André, vou vender a Sabesp. Aí, Tarcisão entra em contato.